Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos. Obrigada pela presença. Meu nome é Carla Anastácio, sou sócia da área de Societário e M&A do Faz Advogados. Hoje está aqui comigo a doutora Rafaela Franceschetto, sócia da nossa área de consultoria tributária. O evento de hoje é mais um episódio do Faz Mais Simples. É uma iniciativa do escritório em que a gente busca falar de forma simples, de forma objetiva, sobre temas inovadores, temas polêmicos, temas que simplesmente possam ser do interesse dos nossos clientes, do público em geral. E hoje a gente escolheu falar sobre a distribuição de lucros nas sociedades por ações. Esse é um tema, que nas sociedades limitadas ele já está pacificado desde a entrada do Código Civil lá em 2003, então tendo previsão no contrato social sobre essa possibilidade, a gente pode fazer a distribuição desproporcional, e na SA o entendimento predominante sempre foi que não pode ser feita a distribuição desproporcional. Quando eu falo que não pode ser feita, eu estou considerando uma estrutura básica, padrão, dentro de uma mesma classe de ações, tá? Não estou considerando aqui as estruturas mais arrojadas, mais sofisticadas, que a gente sabe que também é possível fazer com a criação de ações preferenciais. Estou considerando aqui a gente não fazer uma distribuição desproporcional dentro de ações ordinárias, por exemplo. E aí, por que esse assunto ele surgiu agora recentemente e alguns clientes nos questionaram com dúvidas, com algumas questões novas, A gente teve aqui no começo de setembro a entrada em vigor da Lei Complementar 182, que é a lei que ficou conhecida como o Marco Legal das Startups. E essa lei, ela, além de regulamentar a startup no direito brasileiro, ela trouxe diversas inovações para as sociedades por ações. Algumas alterações que são para sociedades por ações de forma geral, independentemente de serem caracterizadas como startup ou não. Um exemplo disso é a alteração no número de diretores, Então, agora, as SAs de capital fechado, elas podem ter apenas um diretor, caiu aquele requisito de ter no mínimo 2 diretores. E a gente tem algumas alterações que são aplicáveis para as sociedades anônimas com receita bruta anual inferior a 78 milhões. Isso veio dentro de um ambiente, dentro de uma lei, com o intuito de desburocratizar, de simplificar, de fomentar o ambiente de negócios. E aí teve uma série de inovações, como dispensa de publicações, criação de livros digitais, várias regras para facilitar o dia a dia de sociedades por ações. E aí, uma das modificações feitas pela Lei Complementar número 182, ela diz respeito ao artigo 294 da Lei das SAs, e esse artigo ele fala que a Assembleia ela pode distribuir livremente dividendos, havendo omissão do Estatuto, não devendo ser observado o disposto no artigo 202. E aí é que surgiu a dúvida e a esperança também, Então, poxa, será que finalmente agora pode ter a distribuição desproporcional nessas SAs de capital fechado, com receita inferior a 78 milhões, o que simplificaria bastante a vida de diversas empresas, de diversos clientes. E aí foi que alguns clientes nos procuraram com essas dúvidas, e a gente viu que o tema ele é controverso, Então a gente também não tem aqui o objetivo de esgotar o assunto apenas nessa nossa conversa de hoje.
Então, fiquem à vontade para bater um papo com a gente depois, entrar em contato, a gente vai ter o maior prazer. Mas voltando ao artigo novo, né, ele diz, o artigo ele diz lá no parágrafo 4º, né, que na hipótese de omissão do estatuto quanto à distribuição de dividendos, estes serão estabelecidos livremente pela Assembleia Geral, hipótese em que não se aplicará o disposto no artigo 202 da lei. E o que é o artigo 202 da lei? É o artigo que fala sobre o dividendo mínimo obrigatório. Então, se não tiver previsão no estatuto, 50% do lucro líquido tem que ser distribuído. Com esse artigo novo, o nosso entendimento aqui é que agora não precisa mais ter a distribuição de 50% do lucro. A Assembleia ela pode deliberar de forma diversa. O que não significa, no entanto, que dentro de uma mesma classe de ações, essa distribuição ela pode ser desproporcional. Esse artigo ele não seria suficiente para dar essa segurança e a gente afirmar categoricamente que quando a lei fala em distribuir livremente, que a gente tem essa permissão. Até mesmo porque a lei ela não alterou o artigo 109 da Lei das SAs, que é onde tem a previsão de que você não pode atribuir direitos diferentes para uma mesma classe de ações, né? Então, embora o artigo ele traga essa dúvida, né, ele tenha uma margem até para discussão, porque ele foi inserido realmente numa lei, dentro do escopo dessa lei complementar, que fala de desburocratização, de maior flexibilidade, então faria sentido, mas ele não tem, dentro de um contexto, uma alteração maior, né? Não houve alteração do artigo 109, a referência que é feita, ela é ao artigo 202, então a gente entende que, assim, existiria o risco aqui, né, se a empresa resolver, dentro de uma classe de ações, fazer uma distribuição desproporcional com base nesse artigo, algum acionista poderia depois, ainda que tivesse aprovação em assembleia, questionar a nulidade desse ato. Então, vou passar a bola agora para a doutora Rafaela para comentar um pouquinho sobre essa questão. Obrigada. Boa tarde a todos. Mais uma vez, um prazer estar aqui participando desse projeto que é tão caro para nós, do Faz Advogados, o Faz Mais Simples. É um canal em que a gente tem visto com muitos bons olhos os comentários que temos recebido, a forma como clientes, amigos têm recebido a nossa comunicação e aquilo que a gente gostaria aqui de simplificar do ponto de vista do direito. Bom, como a Carla falou, o tema de hoje, essa distribuição desproporcional de lucros, sob o aspecto societário, entra nesse contexto dessa interpretação maior que a Lei de Sociedade Anônima traz, mais robusta, de um histórico, em que, de fato, a proporção do capital social é a base para o recebimento dos dividendos dos acionistas. Porém, essa interpretação para o direito tributário já assume uma outra conotação. O tema ele não é novo, ele não, na verdade, essa controvérsia, esse interesse pela distribuição desproporcional de lucros, ele não surge com a Lei Complementar 182, ele já, a partir dos repertórios jurisprudenciais que a gente tem no CARF, judiciário, já se verifica aí o questionamento do fisco, em contrapartida, a atitude do contribuinte, de buscar também na operação de sociedades anônimas essa distribuição desproporcional.
Para que todos tenham aí uma ideia, o primeiro precedente que, do ponto de vista tributário, questiona essa distribuição desproporcional, que foi localizado no repertório do CARF, data de 2011, ou seja, muito tempo antes da lei complementar agora em vigor, que entrou em vigor em 2021. E o mais curioso é que esse precedente, ele é justamente da distribuição desproporcional realizada em uma sociedade anônima. E qual é o ponto que interessa, qual é o ponto tributário que pega, vamos dizer assim, nessa questão, né? Se estou diante de uma possível vedação societária, o que de efeito tributário essa burla, vamos supor aqui, vamos dizer, né, entre aspas, essa burla à legislação societária, o que ela gera no ambiente tributário? A seguinte questão. Hoje, e até que a reforma tributária seja aí votada, o projeto de lei que atualmente está parado, os lucros, né, os dividendos, eles são isentos para a pessoa física do sócio, para a pessoa jurídica do sócio. Desculpe, para a pessoa jurídica vai entrar isento e depois sofrer uma nova contabilização. Mas falamos aqui da pessoa física, dos sócios e né, sócios sejam cotistas ou acionistas. Qual é o ponto? Em sendo isento essa distribuição desproporcional de lucros, fica a questão se a legislação societária não autoriza a distribuição desproporcional, poderia ser a parcela que excede a participação social desse acionista ser entendida como renda da pessoa física? Esse é o ponto que no ambiente tributário é questionado e fica a dúvida agora no sentido de se essa legislação, de fato, no ambiente conservador e insuficiente, como bem a Carla demonstrou, não pode alimentar a segurança jurídica também tributária, há elementos para que essa distribuição desproporcional seja tomada como segura? Como eu disse a vocês, o assunto não é novo. O primeiro precedente que foi colocado sobre esse tema é de 2011, e felizmente esse precedente, embora não tenha sido mais seguido do ponto de vista fático por os casos que foram julgados se apresentarem como sendo de limitadas, o conteúdo, o mérito em que ele foi julgado é o mesmo que todos os demais precedentes julgados acerca da distribuição desproporcional de dividendos. O que o CARF disse naquela época, em 2011, e depois houve aí a sua repercussão em diversos outros acórdãos até 2020. Ele diz que o assunto da distribuição desproporcional, do ponto de vista societário, até o momento, pela legislação tributária em vigor, não impacta o efeito tributário. Por quê? Hoje, a legislação que trabalha com a distribuição de lucros isenta esses lucros percebidos pelos sócios, independentemente da sua participação no capital social. A legislação não traz na sua redação, né, o artigo 10 da Lei 9249 de 95, que é a legislação que disciplina a isenção na distribuição de dividendos, ela não traz como premissa que o dividendo isento tenha de ser igual à participação societária no capital que aquele sócio, que aquele acionista tenha recebido. Portanto, nesse aspecto, se tratarmos como a Lei Complementar 182, lá com a inserção do artigo 294 na Lei de SAs, como algo que não afeta, ou melhor, não permite essa distribuição desproporcional, seguimos da mesma maneira no ambiente tributário, ou seja, nas limitadas, se previsto em contrato social,
haverá aí a possibilidade da distribuição desproporcional e, consequentemente, nenhum impacto tributário, porque o dividendo ali é isento, como na SA, se distribuídos os dividendos na forma proporcional, nenhum impacto poderá ser apontado do ponto de vista tributário, porque dividendos são tomados como isentos, uma vez que a legislação tributária nada diz a respeito da participação do capital social. Mas, se porventura alguma sociedade tem a intenção de buscar a interpretação de que o artigo 294 traz, sim, uma hipótese de distribuição livre dos seus dividendos, e aí aqui é importante reforçar que se trata de uma interpretação, e toda interpretação, ela, quando parte do operador do direito, só vai ser válida à medida em que tivermos uma autoridade dizendo que aquele é o ambiente, né, que aquela é a interpretação factível. Nesse sentido, poderia interpretar que também, do ponto de vista tributário, ainda que societariamente exista dúvida sobre poder ou não distribuir proporcionalmente, considerando o artigo 109 da Lei de SA, do ponto de vista tributário, ele teria a defender esse histórico já existente, antes mesmo da Lei 182 de 2021, que diz que não importa, que não é premissa da distribuição de dividendos para fins de isenção do imposto de renda, que a participação do capital social seja observada. Então, esse é um ponto, é um discrime interessante, que é importante ser ponderado para, eventualmente, alguma sociedade que queira, talvez, navegar, né, por esse meio. Mas e a segurança jurídica? Vocês podem vir a perguntar, porque até então eu estou falando aqui de precedentes do CARF, e CARF, por sua vez, sabemos que, claro que é possível que tenhamos aí uma defesa a ser apresentada numa hipótese de autuação, se baseando nesse precedente de 2011, que diz respeito à distribuição à vida em sociedade anônima, mas talvez seja pouco, né, para que se tome uma decisão dessa natureza. Bom, nas nossas pesquisas a gente levantou mais alguns elementos. Quais são importantes aqui de nós trazermos? Existe uma solução de consulta da Receita Federal, que não é nova também, é lá de 2010, é a solução de consulta DIZIT, número 46, em que ela traz expressamente análise sob a ótica exclusiva tributária da distribuição desproporcional de dividendos. Ela é específica sobre esse tema. E nessa solução de consulta, a Receita bem pontua, reforçando o aspecto de que a isenção para os dividendos distribuídos de forma desproporcional, desde que a única condição apresentada é que exista lucro, que tenham sido observadas as regras de natureza tributária aplicáveis à pessoa jurídica, que é a distribuidora dos dividendos. Nessa solução de consulta, fica bastante claro que não existe aspecto para fins do direito tributário que seja aplicável ou que circunscreva a questão da participação ao capital social, da participação proporcional ao capital social. E é curioso que essa solução de consulta, ela também diz o seguinte: observe-se a legislação societária. Quando a gente fala em observar a legislação societária, volta a pergunta: e a segurança jurídica? Bom, então aqui eu trouxe os elementos dos precedentes do CARF, trouxe essa solução de consulta dizendo que, para fins do universo tributário, basta que sejam observadas as regras tributárias da pessoa jurídica e que, uma vez existente dividendos e esses dividendos sendo distribuídos a sócios, eles estarão isentos da tributação, não poderão ser tomados, sob essa ótica,
de novo, da solução de consulta e dos precedentes como renda da pessoa física, que caberia mais? Poderia o contribuinte, nesse sentido, também buscar, via solução de consulta, a interpretação sobre a legislação tributária que poderia auxiliar na declaração, usando como pano de fundo, de qual a interpretação da Receita sobre a Lei Complementar 182. Em que sentido? Toda solução de consulta é sabido que ela se destina a interpretar uma norma tributária ou aduaneira sobre a qual haja dúvida, sobre a qual haja dúvida a respeito da extensão, a respeito da limitação, enfim, né, sobre qual haja dúvida. Caberia, diante desse contexto, da solução de consulta de ZIT 46/2010, que eu mencionei a vocês, que já tratou esse tema da distribuição de dividendos desproporcional e que fala à época, em 2010, ou seja, muito antes da vigência da lei de 2021, fala que na isenção dos dividendos, né, atribuídos à pessoa física dos sócios, independe da participação no capital social. Não é premissa dessa distribuição a participação. Porém, quando ela fala em observação da legislação societária, ela fala naquele contexto temporal de 2010. Poderia hoje dizer que existe uma dúvida sobre a interpretação tributária, se aplica o mesmo sentido daquela solução de consulta de ZIT 46/2010, com base hoje no contexto fático da Lei 182/2010. Ou seja, poderia uma pessoa jurídica, sociedade anônima, distribuir dividendos livremente com base no artigo 294, introduzido pela Lei Complementar 182, sem ter de reter imposto de renda, né, daquilo que desproporcionalmente distribui, porque a pessoa jurídica, a fonte pagadora, nesse aspecto, ela é responsável tributário se ela destinar valor ao seu acionista que não tem a natureza de dividendos, que tem a natureza de renda. Então, ela seria sujeito passivo para fins de reter esse imposto de renda. Então, me parece aqui que nós teríamos um elemento procedimental, operacional, para buscar para aquele contribuinte que tenha interesse em ter segurança jurídica a partir de uma interpretação, como disse a Carla, controvertida do ponto de vista societário, mas que do ponto de vista tributário visa, no fim do dia, a não tributação dos dividendos para os seus acionistas, buscar, via solução de consulta, este efeito tributário de que a distribuição desproporcional em sociedade anônima, baseada no contexto fático atual, pode sim ser também isenta de tributação. Enfim, aqui são algumas reflexões que nós fizemos no âmbito tributário sob essa ótica da dicotomia entre legislação societária e tributária, mas que o efeito, no fim do dia, acaba repercutindo para o universo tributário. Penso que seja esse o ponto, né, Carlinha, do que a gente tinha falado em termos aí tributários e que impactam com essa interpretação controvertida. Isso mesmo, Rafa. Bom, acho que ficamos por aqui. Acabei de ver aqui, tem uma pergunta que nos foi encaminhada, deixa eu ver aqui. A incidência de ITCMD na distribuição desproporcional de lucros com relação ao sócio cedente que permitiu a distribuição da sua parte a outro sócio ou acionista? Nossa Senhora, deixa eu voltar. A relação de ITCMD aqui, vejam só, a gente precisa fazer um recorte que
Estamos falando aqui da tributação do imposto de renda, que eventualmente incidiria sobre aquele excesso dos dividendos que foram distribuídos de forma desproporcional em função de uma interpretação da legislação societária que impediria essa distribuição. Tá? A questão do ITCMD aqui, há de se verificar como se deu essa cessão, é o Carlos Silva. Nós precisamos avaliar com mais profundidade esse ponto aqui, porque, de fato, não é tão objetiva a questão da cessão para que a gente possa trabalhar a parte de incidência de TCMD. Então, Carlos, eu fico aqui com a sua dúvida, como você está inscrito no nosso Faz Mais Simples, nós temos o teu contato por e-mail e eu vou te responder por e-mail para que a gente possa evoluir em alguns aspectos, tá? Porque isso desborda um pouquinho do nosso tema de hoje e aí tratar isso de maneira genérica, eu não acho aqui prudente, tá bom? Uma outra questão que veio, o JCP pode ser distribuído e pago de forma desproporcional aos sócios ou acionistas, ou será considerado pagamento sem causa ou beneficiário não identificado? Bom, de novo aqui, Carlos, o JCP, ele é uma forma de remuneração do sócio distinta dos dividendos. Ela, inclusive, é tributável, tem toda uma outra mecânica do ponto de vista da pessoa jurídica para fins de contabilização e tributação, como também da pessoa física, os seus reflexos. Essa também é uma questão que ela desborda do que a gente está tratando hoje, porque é exclusiva sobre dividendos. Então, novamente, esse aqui é uma questão que depois a gente pode falar em apartado, para que a gente também não adentre a pontos que os demais aqui que estão nos assistindo não participem, né, com profundidade das nossas explicações. A gente precisa aqui aprofundar o tema, tá bem? Então, a gente entra em contato com você, tá bom, Carlos? Penso que sejam esses os questionamentos recebidos até o momento. Se houverem mais, por favor, nos encaminhe aqui para os e-mails que foram divulgados inicialmente aqui na abertura do FAS. Obrigada, pessoal. Obrigada, Rafa. E até a próxima. Obrigada, Carlinha, pela parceria. Um abraço. Boa tarde a todos. Tchau, tchau.